Olá, graça e paz a todos. A palavra adoração pode mais facilmente ser experimentada do que descrita. Hoje veremos como alguns escritores da Bíblia descreveram a adoração. Eu falarei sobre isso. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito neste canal, por gentileza, se inscreva, deixe seu comentário, clique em gostei, ative o sininho de notificação para ser notificado assim que postarmos o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. A palavra adoração pode mais facilmente ser experimentada do que descrita. Hoje veremos como alguns escritores da Bíblia descreveram adoração. Vários escritores tentaram descrever adoração. O que significa adoração, na opinião de alguns escritores da Bíblia? Primeiro, o transbordar de um coração agradecido sob a sensação do favor divino. Davi disse assim: de boas palavras transborda o meu coração. Salmos 45, versículo de número 11, que diz assim: então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu Senhor, adora-o. É o coração fervendo de gratidão até transbordar. Em segundo lugar, o derramamento de uma alma em repouso na presença de Deus. O rei Salomão dizia: desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Em Cantares, capítulo de número 2, versículos 3 e 4, que diz assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Vejam que nessa declaração de amor da amante de Cantares, ela expressa essa ideia. Em terceiro lugar, adoração é a ocupação, não com necessidades ou bênçãos, mas com o próprio Deus. Louvor desinteressado de bens materiais. Aprendemos com o autor de Samuel o seguinte: grandíssimo és, ó Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro além de ti. Em 2 Samuel, capítulo de número 7, versículos 18 ao 22, que diz assim: então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus? E que mais te pode dizer ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo, portanto grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Adorar a Deus é atribuir-lhe o valor de sua dignidade em minha vida com atos, atitudes e estilo de vida. A Igreja de Cristo é, por natureza, uma comunidade de adoração. Por isso, deve ser composta de verdadeiros adoradores. Estamos aqui para isso. Essa é a nossa razão de ser. Deus chamou a sua igreja para ser casa espiritual, sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5, que diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Em outras palavras, uma comunidade de adoradores. A igreja cristã, desde os seus primórdios, se reúne com a finalidade exclusiva de adorar a Deus. É claro que os atos de adoração mudaram com o passar dos séculos, mas a essência da adoração deve sobreviver a milênios. A palavra mais comum para adoração no Novo Testamento é proskuneo, que significa prostrar-se, render-se, homenagear ao divino, adorar e glorificar, que aparece em textos como Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 11, que diz assim: E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 10, Jesus Cristo diz assim: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. No Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 24, nós lemos o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A oração é a ocupação da alma com suas necessidades. O louvor é a ocupação da alma com as suas bênçãos. E a adoração é a ocupação da alma com o Todo-Poderoso. E dizem que depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, alguns soldados começaram a vasculhar porões na Europa em busca de franco-atiradores, que eram aqueles judeus que não queriam se entregar e de dentro dos porões estavam matando soldados. E um soldado entrou em um porão na Holanda, e na parede do porão havia a estrela de Davi desenhada, e debaixo da estrela de Davi as seguintes palavras: Eu creio que existe o sol, mesmo sem conseguir vê-lo. Eu creio no amor, quando existe tanto ódio. Eu creio em Deus, mesmo quando ele está em silêncio. Este é o sentido da palavra adoração. O verdadeiro adorador adora a Deus mesmo em meio às circunstâncias desfavoráveis, ao contrário do cristianismo contemporâneo, que induz os cristãos a adorarem a Deus em meio às circunstâncias favoráveis.